TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós mais uma vez agradecendo já no comecinho do programa a sua assiduidade, a sua presença, a sua constância, porque nós precisamos realmente tendo essa normatização dentro dos nossos procedimentos, permitir que a palavra do Senhor venha ao nosso encontro, nos fortalecendo, nos orientando, nos preenchendo com esse conhecimento tão importante para o desenvolvimento da fé. Agradeço de forma imensa a presença aqui conosco nos estúdios do Padre Carlos. Muito obrigada, Padre. Olá. Agradecer via Skype a nossa querida professora Amélia. É muito bom estar com vocês. E agradecer de forma muito especial essa TV que propicia para todos nós essa oportunidade de aprendizado. Estamos estudando o livro do Gênesis dentro do contexto do Pentateuco. Já que o Pentateuco são compostos desses 5 primeiros livros da Bíblia, nós estamos nos detendo mais no livro do Gênesis, chegando já bem ao seu final, hoje, pegando o capítulo 47. Vamos entender já depois de toda aquela história que nós vimos no programa anterior de José, toda a sua luta para trazer a redenção e relevar a postura de seus familiares, de seus irmãos e assim recomeçar uma nova história de amor, que foi o que ele fez. Estamos aqui então no 47, vou pedir que vocês, quem tem a Bíblia pode acompanhar a sua Bíblia, quem não tiver eu vou fazer uma pequena leitura do versículo 1 até o versículo 12, que vai tratar então da audiência do faraó e vai dizer: Foi, pois, José comunicar ao faraó: Meu pai e meus irmãos, disse ele, chegaram da terra de Canaã com muitas ovelhas e seus bois e tudo que lhes pertence. Eis que estão na terra de Gesém. Ele tomara 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Este perguntou a seus irmãos: Qual é a vossa profissão? E eles responderam: Teus servos são pastores, tanto nós como nossos pais. Eles disseram também ao faraó: Viemos habitar nesta terra porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos. A fome, com efeito, assola a terra de Canaã. Permite agora que teus servos fiquem na terra de Gesém. Então o faraó disse a José: Que eles habitem a terra de Gesém, e se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos administradores de meus próprios rebanhos. Jacó e seus filhos vieram do Egito junto a José. O faraó, rei do Egito, sabendo disso, disse a José: Teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti. A terra do Egito está à tua disposição. Estabelece teu pai e teus irmãos na melhor região. Então José introduziu seu pai José e o apresentou ao faraó, e Jacó saudou o faraó. O faraó perguntou a Jacó: Quantos são teus anos de vida? E Jacó respondeu ao faraó: Os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos foram breves e infelizes. Não atingiram a idade de meus pais, os anos da peregrinação deles. Jacó saudou o faraó e despediu-se dele. José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu uma propriedade na terra do Egito, na melhor região, a terra de Ramsés, como ordenara o faraó. E José providenciou pão para seu pai, para seus irmãos e para toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. Esse trecho, para quem vem acompanhando o programa, toda essa saga dessa história belíssima de José do Egito, vai mostrar já o momento em que José já está com o coração tranquilo, o coração pacificado,
porque toda aquela tormenta da ansiedade de um dia encontrar sua família já se passou. Agora, a maior preocupação de José é estabelecer seus pais e irmãos em terra que possa produzir até o momento em que supere essa fome toda que está se batendo para o Egito. Né, Amelinha? Queria sua orientação a respeito desse trecho. Então, a gente podia falar assim, todo o livro da história do José, desde o versículo do capítulo 37, é uma novela, né? E a gente fala assim, tem capítulos e capítulos. E chegou no auge agora, quando então José vai dizer para o faraó, olha, meu pai e meus irmãos vieram para cá, né? E se encontram aqui. Ele escolhe 5 dos irmãos e o faraó vai ter uma conversa com eles e vai então chegar lá, vai ficar sabendo e vão conversar. O bonito da gente entender no texto assim, que a autoridade máxima aqui no texto é o faraó. Ele é considerado um grande soberano, né? E o país dele, que é o Egito, tem condições de alimentar a fome de todo mundo que chegar, né? Agora o faraó concede uma audiência ali a um estrangeiro, que é o pai do José, que é o favorito dele, e recebe ele, né? E a gente fica pensando assim, se ele é uma autoridade, o faraó, não é o Jacó não vai render aos pés dele prestando homenagem, ao contrário, ele fica de pé e ele vai abençoar o faraó. Então, ele é que abençoa o faraó, né? O Jacó que recebeu a bênção lá, que a gente já estudou de Isaac, agora ele é o portador, é ele que vai abençoar o faraó agora, né? E tem um diálogo muito, muito legal, que ele vai perguntar quantos anos você tem, ele vai falar que é 130, pelas andanças que ele já fez, os anos da vida dele, mas nem chega aos pés do que foi os pais dele também, né? Então, é um diálogo gostoso de se ouvir, de conversar, e o povo fica feliz, né? Porque, então, o que ele fala? Olha, depois que ele abençoou, Jacó sai da presença dele, ele vai dizer, aí José então vai cumprir, vai instalar o pai e seus irmãos, vai dar propriedade para eles no Egito, num lugar melhor que fala, né? E fala assim no versículo 11 que José deu ao pai e aos irmãos e toda a família, incluindo as crianças e a família inteira, tiveram alimento. Né? Então chegaram, agora então vai acontecer, não é uma promessa que é Canaã, mas o povo vai estabelecer no Egito agora com esse faraó. Interessante, Amélia. Essa narrativa, então, conta, e eu estava vendo assim, nossa, esse pessoal vivia tanto tempo. Ele diz aqui, em meus poucos 130 anos, meu Deus, a gente ouviu há uns meses atrás que faleceu o homem mais antigo que se tinha notícia, 116 anos. E esse pessoal, eu não sei se isso, padre, é um pouco histórico, tem a ver com numerologia, ou realmente esse povo tinha, assim, muita capacidade de vida? Com certeza a gente não pode afirmar, mas é mais certo que seja simbólico. Se a gente volta mais atrás ainda, lá no início do Gênesis, as idades alcançavam 800, 700 anos, né? E o comentário que se faz então é que dentro das origens, né, da humanidade, agora do povo de Deus, dá-se a entender que a condição humana ela vai se degradando, né? À medida em que o povo, de alguma maneira, as gerações, de alguma maneira, se rebelam contra Deus, afinal das contas, né? Então, aquilo que seria a bênção inicial do próprio paraíso, da própria criação, vai se perdendo. A gente poderia até dizer, de certa maneira, que vai se gastando. Então, é assim que essas durações de anos a gente deve interpretar mais como simbólico. Imagine hoje, com toda a ciência que nós temos, né, a vida está se prolongando aos poucos, né, a média de idade no mundo inteiro, com as tecnologias, as vacinas, a qualidade de vida, afinal das contas, né? A alimentação, né? Que ajudaram muito. Então a gente está num processo de vida mais longa, inclusive de envelhecimento, porque não queremos ter tantos filhos, né?
Mas certamente, né, diante disso, se a gente vai lá para o começo da criação, a gente pode dizer, mas a vida seria mais saudável. Sim, em muitos aspectos seria mais saudável no campo, né, nas atividades agrárias e pastoris, como é o caso dessa família, mas certamente não chegavam a essa idade, né, quase com certeza absoluta. É verdade. Amelinho, uma coisa que me chamou a atenção também nesse trecho aí foi no versículo 9, em que ele vai falar, Jacó vai falar, meus anos foram breves e infelizes. Essa infelicidade da qual ele se refere foi esse tempo todo de sofrimento pela perda do José, aconteceram outros percalços que a gente aqui não viu abordados. A gente pode imaginar a espera de que Deus cumpra a promessa para a terra de Canaã. É uma luta constante, mas para o Jacó, a dor maior dele foi quando ele pegou as roupas do José, que os irmãos enviaram toda ensanguentada, e para ele o filho tinha sido assassinado, né? Tinha sido comido por um animal. Então a perda do filho foi a tristeza dele. O que vai ajudar um pouco ele a superar essa dor é o filho caçula, o Benjamim, que ele vai ter depois, né? Uhum. Mas a gente imagina, é muito sofrimento, tanto na terra, a caminhada, período de seca, da estiagem, mas também a dor maior dele foi a perca do filho. Ok. Prosseguindo, vamos avançando do versículo 13 até aí o 26, uhum. Tá? Para a gente entender mais o que vai acontecer agora a respeito dessa questão agrária aí. Não havia pão em toda a terra, pois a fome tornara-se muito dura, e a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam de fome. José reuniu todo o dinheiro que se encontrava na terra do Egito e na terra de Canaã, em troca do mantimento que se comprava, e entregou esse dinheiro ao palácio do faraó. Quando se esgotou o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José dizendo, dá-nos pão, porque deveríamos morrer sob tua vista? Pois não há mais dinheiro. Então disse José, trazei vossos rebanhos e vos darei pão em troca de vossos rebanhos. Se não há mais dinheiro. Eles trouxeram seus rebanhos a José, e este lhe deu pão em troca de cavalos, de ovelhas e de jumentos. Naquele ano, ele o sustentou de pão em troca de seus rebanhos. Quando terminou aquele ano, no ano seguinte, voltaram a ele e lhe disseram, não podemos ocultá-lo a meu senhor. Esgotou-se, na verdade, o dinheiro e os animais já pertencem ao meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor, senão nossos corpos e nosso terreno. Por que deveríamos morrer sob tua vista, nós e nosso terreno? Compra-nos, pois, a nós e a nosso terreno em troca de pão, e nós seremos, com nosso terreno, os servos do faraó. Mas dá-nos semente, a fim de que vivamos e não morramos, e o nosso terreno não fique desolado. Comprou assim José para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam cada qual o seu campo. Tanto os impelia a fome e o país passou às mãos do faraó. Quanto aos homens, ele os reduziu à servidão, de uma extremidade à outra do território egípcio. Somente o terreno dos sacerdotes ele não comprou, pois os sacerdotes recebiam uma renda do faraó e viviam da renda que recebiam do faraó. Por isso, não tiveram que vender seu rebanho, seu terreno. Depois, José disse ao povo, agora, portanto, eu vos comprei para o Egito com vosso terreno. Eis aqui as sementes para semear vosso terreno. Mas, das colheitas, deveis dar 1/5 ao faraó, e as outras 4 partes serão vossas, para a semeadura do campo, para vosso sustento e o de vossa família, para que comam vossos filhos. Eles responderam, tu nos salvastes a vida. Achemos graça aos olhos de meu senhor e seremos os servos de Faraó. José fez disso uma regra,
que vale ainda hoje para todos os terrenos do Egito, a quinta parte é depositada para o faraó. Só o terreno dos sacerdotes não ficou sendo do faraó. Padre, o senhor quer começar ou eu peço mais a Melinha uma ajuda? Porque aqui vai entrar essa questão de uma negociação que hoje a gente nos é muito familiar. Questões agrárias, questões de divisão de terra. Melinha, você quer entrar com essa orientação para nós? Então, a gente lê o texto e fica pensando, o que acontece, né? Como ele tinha falado de traduções do faraó, agora a fome toma conta. Mas vamos lembrar que tem as pirâmides de alimento lá no Egito guardada. Então, a fome não é no Egito, a fome é na terra de Canaã e nos outros países. Então, o que acontece? Não chove, né? Tem fome, então, o povo vai chegar para ele e falar, olha, o nosso dinheiro acabou, e nós vamos morrer de fome. Aí José faz o quê? Me traz o vosso gado, e eu vou dar pão em troca dele. Tá bom, não tem mais dinheiro, leva o gado. Então o povo está sem dinheiro, agora sem gado, mas recebeu o pão e vai ficar lá. Acontece que depois de um ano o alimento acabou. Acaba o alimento, não tem dinheiro, não tem mais o gado. Aí ele fala, olha, vão de novo, nós não podemos negar que terminou o dinheiro, o rebanho, os animais que vocês pegaram, agora nós só temos a nós e os nossos campos. Por que temos que morrer diante de vocês agora? Aí, então, toma nós, nossos campos em troca de pão, e nós, com nossos campos, seremos servos dos faraó, mas dá-nos semente para que vivamos e não morramos. E o nosso campo não fica sem plantação. Então, José foi fazendo isso, foi comprando toda a terra do Egito, pois não só o povo de fora, mas todos os egípcios também vendiam os campos, porque era muita fome. Aí o texto fala que toda a terra se tornou propriedade do faraó. Aí todo o povo se tornou servo, escravo do faraó. Só deixou de comprar do sacerdote, porque o sacerdote tinha uma comida que dava. Aí ele vai e fala, olha, eu comprei hoje para as nossas terras para o faraó. Então, você tem semente para semear o campo, mas lembrar que o campo não é mais deles, o campo também é do faraó. Então, vocês vão semear e quando tiver a colheita, vocês vão dar uma quinta parte para o faraó. As outras partes vocês vão comer, você e sua família, né? E vai replantar de novo. E o texto fala assim, e o povo fala, olha, tu nos salvaste a vida e alcançamos o favor de nosso Senhor e seremos servos do faraó. Parece que o povo gostou, o povo aceitou ser escravo. Então, olha só a política, né? É uma política, não é de troca. Você não tem mais nada, a gente vai lembrar lá no livro de Samuel, capítulo 8, quando fala, quando tiver um rei que vai governar, vai chegar uma época que vai ter fome e você vai entregar, porque o faraó pode pegar as terras, pode pegar os melhores olivais, melhores parreiras que tem de uva, pode pegar os seus filhos para puxar o carro de guerra, pode pegar seus melhores servidores para ele, e pode pegar suas filhas também para trabalhar no palácio, como padeiro e para o harém também, né? E, no fim, você mesmo vai se vender como escravo para poder pelo menos comer. É isso aqui que está no texto 47. Né? O povo, para poder comer, fica sem nada, vira escravo também. Então, é uma política que não é política do projeto de vida, mas é uma política de escravidão, de exclusão e até de morte. Se você, tudo que era teu não tem mais. Então, o povo tinha terra, não tem mais. Não tem dinheiro, não tem terra, não tem animais, porque agora o governo do Egito pegou tudo. Né? E é uma política que você dizia no começo, até hoje é assim que funciona. Não tem como pagar, o governo toma e você fica sem nada. Ou os bancos, né? Ou os bancos. Uhum. Aí você fica sem nada. Então, o poder maior toma tudo, te empresta, mas depois, se também a questão do banco, né, Padre Carlos? Se você fez um empréstimo, você comprou semente e plantou, não choveu, não dá o que você esperava, você não consegue nem pagar o banco, você vai fazer o quê?
Daí vem os empréstimos, a bola de neve, né, o cartão de crédito, Isso, bem. quando tudo isso não é bem administrado. Agora, a gente percebe nisso tudo, claramente, que José, ele é funcionário, assim como os sacerdotes, na verdade, né, são funcionários do faraó, né, são, nós diríamos hoje, funcionários públicos, né, digamos assim, mas não... a concepção não é como mais ou menos como acontece hoje de um funcionário público do Estado, mas é um funcionário público do faraó. Então Sim. ele está governando e está administrando pelo faraó e não para o país e para o povo, como aí demonstra, né? A gente vai dizer, como a Amélia colocou, mas o pessoal ainda agradece. Dentro daquela situação e daquele momento histórico, quando José, depois de tomar tudo, né, para o faraó, vai dizer, agora vocês vão trabalhar na terra e vão ficar com 4/5, né, da produção, aquilo lá para eles era, assim, vamos dizer, uma bênção, né, apesar dessa concentração de renda enorme. Então a gente vai vendo que a mentalidade ali no momento era bastante diferenciada nesse sentido, mas porém, como a Melinha falou, a questão do dinheiro, né, ele nunca é de graça e sempre vai gerar, então, dependência, dívida e muitas vezes formas de escravidão, né, sejam elas institucionais ou não institucionais. Em nosso estado e no Brasil inteiro, constantemente, né, se acham pessoas em condições análogas à escravidão, né? E são todas pessoas que não têm como se defender. Pior ainda quando a gente olha os nossos vizinhos, que estão sendo submetidos a governos totalitários e que exatamente perpassa por isso. Se entregam tudo que tem para que se possa comer e se manter naquele país. E o governo cada vez mais gordo, mais satisfeito, não, ao contrário, mais né? feliz. A questão não é que a questão de quando se fala do comunismo, socialismo, o que acontece? Se estatiza tudo e perde a propriedade. Exatamente. É isso aí que está acontecendo, né? Mas a gente está falando aqui também de bancos e etc. Quer dizer, o capitalismo não toma nesse sentido da força, vamos dizer assim, não impõe, mas muitas vezes a condição acaba sendo semelhante. Não temos para onde correr, gente. Ou a gente aceita a escravidão pela imposição de um governo totalitário, ou nós aceitamos a negociação de bancos, porque hoje nós vivemos pelo dinheiro. Então, ver qual que causa menos mal ao povo. Não, aí não é assim, qual causa menos mal. Nós teríamos uma terceira via onde o Estado não é dono de tudo, mas que também o sistema financeiro não seja aquele que dá as cartas. Tem que haver uma limitação de poderes, por isso mesmo que nós temos normalmente nas democracias 3 poderes, né? Para exatamente criar um equilíbrio. Exatamente. Quando se perde esse equilíbrio, daí evidentemente a coisa não funciona bem. Infelizmente essa história a gente vê acontecer no Brasil, né? Também. Mas, Amélia, você quer completar essa ideia? Sim, porque na realidade, se você olha para essa política agrária do Gênesis 47, não é a política do projeto de Deus, do Êxodo 3. Não é que Deus fala, eu sou. Por quê? Se você vai lembrar a caminhada pelo deserto, Moisés aprendeu que ele tinha que escolher homens tementes a Deus, conhecesse o projeto de Deus para organizar o povo. Então, todo aquele que está, no caso aqui do José, e como a gente fala hoje também, quem está no poder, seja político, econômico, social ou religioso, ele tem que ter em mente qual é o projeto de Deus para a vida das pessoas. Aquilo que Jesus faz no Novo Testamento, um projeto de igualdade. Pão em todas as mesas, estudo para todo mundo, né? Quer dizer, que todo mundo possa viver nesse mundo, trabalhando sim, mas tendo condições de ter sua casinha para morar, de ter seu salário digno, de poder ter direito à educação, à saúde. Esse é o projeto de Deus que está no Antigo Testamento e no Novo. Não é à toa que Jesus falou as mesmas coisas. Então, na realidade, esse projeto aqui do 47 é um projeto de exclusão, porque todo mundo tem direito, né, a ter sua terrinha para poder plantar, tirar seu sustento. Era o sonho de Abraão quando saiu da terra. Ele tinha uma terra que não produzia. Deus disse, vai, caminha, procura algo melhor. Então, um pouco do texto é isso, mas que é uma política agrária que não é de vida, não é. Ela está tendo vida para quem? Para quem tem o poder. Né? E o José
não está vivendo um projeto de igualdade, mas ele está vendo com que o faraó cresça cada vez mais. Esse é o que acontece no mundo todo. Toda concentração de riqueza ou de poder vai gerar, né, um momento de sofrimento, porque se quebra a igualdade, né? Isso. Muito bem, eu vou pedir um pequeno intervalo e nós já voltamos com esse assunto. Voltamos, nós estamos aqui finalizando o capítulo 47, onde a gente está vendo toda a evolução na mentalidade, no amadurecimento, no comportamento de José diante das dificuldades que o Egito está apresentando. Ele vem administrando muito bem a situação dos irmãos, a acolhida dos irmãos, a reinserção desses irmãos na terra no momento em que há fome. E agora nós vamos ver como José enxerga o domínio das terras daqueles que passam fome e que, como contrapartida e como moeda de troca, tem tão e unicamente as terras em que vivem e depois seus próprios corpos. Então, para finalizar esse capítulo 47, nós vamos pegar aqui o versículo 29, fechamos o capítulo 47 e vamos entrar no 48, lendo até o versículo 6. Então, vocês me acompanhando vão encontrar aí que, aproximando-se para Israel o tempo de sua morte, Israel era Jacó, chamou seu filho José e lhe disse: se tenho o teu afeto, põe tua mão sob minha coxa, mostra-me benevolência e bondade. Peço-te que não me enterres no Egito. Quando eu tiver dormido com meus pais, tu me levarás do Egito e me enterrarás no túmulo deles. Ele respondeu: eu farei como disseste. Mas seu pai insistiu: jura-me. E ele jurou enquanto Israel se inclinava sobre a cabeceira de seu leito. Aconteceu que depois desses fatos, foi dito a José: eis que teu pai está doente. E ele levou consigo teus 2 irmãos, Manassés e Efraim. Quando se anunciou a Jacó: eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti, Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito. Depois Jacó disse a José: El Shaddai me apareceu em Luza, na terra de Canaã, e me abençoou e disse: eu te tornarei fecundo e te multiplicarei. Eu te farei tornar uma assembléia de povos e darei esta terra como posse perpétua a teus descendentes. Agora, os 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti, no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Quanto aos filhos que geraste depois deles, serão teus. Em nome de meus irmãos, receberão a herança. A gente vê que a questão da dominação não tem limites. Continua avançando. Amélia, avance aí junto com a gente para a gente entender. Então, ali você leu o final do 47, né? Isso. Ele chama o filho José. Mas José não é o primogênito, né? Mas ele chama José. Aí ele está chegando a hora dele ir lá e dormir junto com os pais dele, né? E aí ele fala: jura-me. Na realidade, o que ele quer? Ele promete tratar com amor lá, e não me enterres no Egito. Ele quer ser enterrado na terra prometida, aquela em Canaã. Vai lembrar que Abraão conseguiu lá uma propriedade, né? Ali quando ele foi enterrado, a esposa, Sarai e ele. E agora também ele quer ser enterrado lá também, né? Aí, passado uns tempos, vão falar para José assim: olha, seu pai está para morrer. Aí ele pega os 2 filhos dele, Manassés e Efraim, e vai lá. Aí já está velho, cansado, quase não enxerga. Ele vai e fala para ele que ele vai lá conversar. Então, na realidade, teria que estar todos os filhos, mas só é José que vai e leva os meninos. E o que o avô faz, né? Ele acolhe os 2 meninos como descendentes, ele adota esses meninos como filhos
da família patriarcal, em primeiro lugar, né? Ele privilegia, então, ele aceita essas duas crianças egípcias, filho do José, como também netos, como vai continuar a descendência também, né? Agora, se não tinha mais, no encontro de José o agradou, agora é agraciado também com as crianças também, e vão entrar na genealogia também. É interessante a gente notar, como você mesmo disse no final ali do capítulo 47, né, que ora aparece mais o nome de Jacó, ora de Israel, que a gente sabe dessa mudança, né, evidentemente de nome que houve, porém demonstra aqui claramente ainda que nós estamos tratando de várias tradições diferentes, né, como sempre, que foram sendo juntadas ao texto, no momento, primeiro na tradição oral e depois no momento de colocar por escrito, né? Então a gente já sabe desse fenômeno que acontece constantemente em toda a Bíblia e principalmente nessa parte do Pentateuco. Então aqui a gente está vendo, como já foi colocado, que Jacó adota os 2 filhos de José, filhos de uma egípcia, com ele, enquanto que um pouco mais para frente, esses 2 são Efraim e Manassés, né? Enquanto que um pouco mais à frente, já no início do capítulo 49, aparece que os 2 primogênitos dos 12 filhos de Jacó, que são, no caso, Rúben e Simeão, e de certo modo, um pouco mais diferentemente, também Levi, eles vão perder o seu lugar, digamos assim, né, dentre os filhos, eles vão ser deserdados. O que acontece, o que a gente vê aqui, dentro da evolução histórica das tribos, né, a gente vê que houve tribos que praticamente desapareceram, enquanto outras tribos se elevaram. Então, essa parte aqui do final do Gênesis está refletindo o quê? Essa mudança que houve ao longo dos anos, né? E que era uma realidade no momento dos acontecimentos, mas na hora em que vão ser colocados por escritos, a realidade já é outra. Inclusive isso, né? 2 tribos substituindo outras. Então, aqui no início do 49, vai falar de Rúben, não é? No versículo 3. Tu, Rúben, meu primogênito, veja bem, não é? Minha força e primícia de minha virilidade, primeiro em importância, primeiro em poder, precipitado como água, não serás de proveito, porque subiste a cama de teu pai, profanando o teu leito com tua ação. Aqui está se referindo a acontecimentos que foram narrados lá no Gênesis 35, quando Rúben tem uma relação incestuosa com Bala, sua meia-irmã. Então, aqui dá uma justificativa, digamos assim, moral, para uma mudança também política, como disse que já havia acontecido. Continuando ali ainda no 49, né, os próximos versículos, versículo 5. Simeão e Levi, irmãos, mercadores de armas criminosas, não quero assistir a seus conselhos, não participarei em sua assembleia, pois com ferocidade mataram homens e por capricho despedaçaram bois. Aqui também está se referindo a um fato histórico que está lá no capítulo 34 de Gênesis, que já estudamos, né? Já passamos por eles, onde houve o caso de Dina, né, que foi difamada, e esses 2 irmãos aqui fizeram uma vingança, que poderíamos até dizer naquele tempo seria uma vingança legal, no sentido de que essa irmã tinha sido não só desonrada, mas até depois também morta, seria a vingança de sangue, que era comum naquele tempo, mas que não era autorizada pelo pai fazer, porque criou problema com o povo que estava ali vizinho deles o tempo todo, desorganizou a festa. É aquela história da circuncisão, né, padre? Que manda todo o povo serem circuncidados, quando eles estavam à noite, ainda sangrando, com febre,
se recuperando a circuncisão, eles atacaram e matam todos. Isso, sem autorização do pai. Então fizeram uma vingança que, entre aspas, poderia ser até lícita naquele momento, mas sem autorização, então, de Judá. Né? Então aqui esse trecho está dizendo, como já repetindo, né? Essas duas tribos, elas perdem o seu lugar e ocupam o lugar, então, os filhos de José. Então eles é que passam essa Manassés e Efraim é que vão constar daí para frente na lista das 12 tribos e não mais Rúben e Simeão. Tá? Então nós vamos ver que esse capítulo 49, ele vai de certa forma descrever cada um dos filhos e dizer o que se passa com eles, o que aconteceu, os direitos que eles vão ter. Então nós vamos chegar ao final aí do capítulo 49, entrando já ali na morte de Jacó, que é o versículo 29, que eu vou ler esse trechinho um pouquinho mais curto para a gente poder entender o que está acontecendo aqui nessa finalização do Gênesis. Depois lhes deu esta ordem: eu vou me reunir aos meus. Enterrai-me junto de meus pais na gruta que está no campo de Efron, o Eteu, na gruta do campo de Macpela, diante de Mambré, na terra de Canaã. O campo que Abraão comprara de Efron, o Eteu, como posse funerária. Lá foram enterrados, então, Abrão e sua mulher Sara. Lá foram enterrados Isaque e sua mulher Rebeca. Lá eu enterrei Lia. O campo e a gruta que nele está, que foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar suas instruções a seus filhos, recolheu os pés sobre o leito. Ele expirou e foi reunido aos seus. A gente vê assim uma saga longa, comprida, Amélia, e no final tudo acaba em pó, né? Na realidade, para a gente entender que eu falo isso, nós somos esse povo de Deus, descendente do povo de Deus. E o povo de Deus é assim, como lá, como antes, como depois, como agora, né? O povo de Deus erra, faz coisa errada, dá exemplo, não dá exemplo, é abençoado, é amaldiçoado, aí vai, né? E esse capítulo 49, na realidade, ele quer dizer quem são as 12 tribos de Israel, né? E quando ele, antes de morrer, dá uma bênção para cada tribo. Mas é o jeito de contar a história, é uma saga, como você disse, né? E depois ele quer, quando ele morrer, também ser enterrado lá onde Abraão, a Sara foi também ali, a Raquel, né? Ok. Padre, quer acrescentar? Sim, é bom a gente, mais uma vez, observar que esse terreno, né, essa gruta onde foram enterrados, então, Abraão, Sara, também os Isaque, né, sua esposa, é a única propriedade, né, que existe dessa terra prometida de Deus. Tá. Vamos dizer assim, que seria quase como que um penhor, né, de que a promessa de Deus será ainda cumprida no futuro, né? Isso então não vai ser demonstrado para nós, como já sabemos, né? Êxodo, depois Josué, etc., quando vão realmente entrar e tomar conta da terra prometida por Deus a Abraão. Então, a gente vai acompanhando toda essa história, onde Deus é fiel, porém a realização das promessas não são no tempo nosso, realmente é um tempo estendido, né, que abarca gerações. Muito bem, então nós vamos avançando aqui no capítulo 50, onde vai tratar desses funerais de Jacó, né? E vamos chegar agora aqui da morte de Jacó até a morte de José. E é esse finalzinho que eu vou pedir que vocês acompanhem, porque nós vamos ler do versículo 15 do capítulo 50 até fechar o livro do Gênesis. É um trechinho, não é longo, mas que vai dizer: vendo que seu pai estava morto, disseram entre si os irmãos de José: e se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Por isso, mandaram dizer a José: antes de morrer, teu pai expressou esta vontade. Assim falareis a José: perdoa a teus irmãos seu crime, seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras perdoar o crime dos servos do Deus de teu pai. E José chorou, ouvindo as palavras que lhe dirigiam. Vieram os seus próprios irmãos
E lançando-se a seus pés disseram, eis-nos aqui como teus escravos. Mas José lhes disse, não tenhais medo algum. Acaso estou no lugar de Deus? O mal que tinhas intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, salvar a vida a um povo numeroso. Agora não temais, eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. Eis o consolo, ele os consolou e lhes falou afetuosamente. Assim José e a família de seu pai permaneceram no Egito, e José viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, e também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nascidos sobre os joelhos de José. Enfim, José disse a seus irmãos, eu vou morrer, mas Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele prometeu, com juramento, a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel jurarem, quando Deus vos visitar, levareis os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Embalsamaram-no e foi posto num sarcófago no Egito. Ai, gente, a gente vê assim, o que me chama mais atenção, eu quero pedir ajuda agora do Padre Carlos para mim, nesse meu sentir, o que me chama mais atenção é que de todo o rancor, de toda a vontade que você tenha de retaliar, o perdão é um bálsamo. O pedido de perdão e o reconhecimento de um erro sara todas as feridas, né, Padre? É justamente o que acontece nesse final aqui. Exatamente. Jesus também insiste muito, né, na questão do perdão, da misericórdia. Veja a frase que fala José quando os irmãos estão com medo, né, que possam ter alguma retaliação. Acaso estou no lugar de Deus? Né? E Jesus constantemente nas suas parábolas também ele vai colocar essa ideia, né? Quem é que vai fazer o juízo? O juízo pertence somente a Deus. Então, se nós temos que nos acertar, né, no nosso caminho, a parábola de Jesus mais uma vez, né, se reconcilia com teu irmão enquanto estás a caminho, porque quando chegar diante do juiz, aí a coisa pega, né? É o que a gente precisa ter nesse sentido que você coloca, né? A nós cabe buscar sempre o caminho da reconciliação pelo perdão enquanto temos tempo. Agora, a Deus e somente a Deus é que cabe o juízo, né? O quem vai ser salvo, o quem vai ser condenado. Então, aqui é exatamente, né, esse trecho aqui que marca o fim primeiro de Jacó, né, e todas as pompas do seu enterro, que a gente não leu, a gente pulou, né, mas Judá, né? Ele é enterrado como se fosse o próprio José, ou seja, ele é enterrado com todas as honras que teria o primeiro-ministro, né, em vista do filho, concedido então essas honras pelo faraó por causa em atenção a José, e agora José mesmo que morre. E aqui também é colocado, né? Ele é embalsamado, né? Ele é mumificado, né? Seria a palavra boa aqui, porque lá no Egito a gente sabe dos processos de mumificação, e colocado num sarcófago também segundo os costumes do Egito, ou seja, com todas as honras, mas em vista do que já foi dito aqui, tanto Judá, ele vai ser enterrado lá na propriedade, né, de Abrão, como também José, aqui já apontando para o Êxodo, né, que é o próximo capítulo dentro do Pentateuco. No momento do Êxodo, os seus ossos, né, serão levados com o povo igualmente para serem enterrados na Terra Santa. Então, Amélia, aqui uma coisa que me chama a atenção também, já nesse final do capítulo e do livro, parecia ser assim um sinal de reconhecimento. Nasci desta terra, nesta terra vou ficar, quero que meus ossos sejam aqui colocados, né? Mas José, embora tendo nascido em Canaã, na terra judaica, ele morre e é pedido para ser sepultado no Egito. Então ele realmente acaba reconhecendo o Egito
como sua terra, como seu leito, como sua nação. Mas ele pede para levar ele depois para lá, lembra? Ele pede para levar para Canaã também, depois, né? Aham. Ele é colocado ali, porque depois, quando o povo, lá no Êxodo, vai contar que o povo vai sair da terra do Egito e for para Canaã, aí vai ser levado também. Então, depois desse sepultamento Jacó. embalsamado no Egito, ele é transferido de Vai ser volta para a levado. sua terra. Então, o que eu acabei de dizer. Isso o senhor acabou de Aham, colocar, porque isso. aqui esse final me deixou em dúvida. Ele é colocado num sarcófago ali, mas com esse pedido que vai ser cumprido Ele volta de no pra sua momento terra. do êxodo ser Entendi, levado para tá. lá. Quando Tá. o povo sair do Egito, o povo vai levar os ossos dele também para lá. Tá. Para ele entrar também na terra, né? Eu falava Agora, de uma Judá coisa- e não de Jacó e não de Judá. Às vezes confunde aqui, desculpa aí, gente. É. Uma coisa que a gente faz assim, desde que nós começamos a estudar o livro do Gênesis, né, no começo com a criação, tudo, lá falava assim, Deus cria tudo e Deus viu que tudo era muito bom, né? Mas a gente viu também que entrou a morte, começou com Caim, né, entrou a morte também, mas depois Deus vem intervindo, então toda essa linha que a gente leu até o capítulo 50 agora, né, a gente percebe que mesmo com Abraão, desde a história que começa a contar no capítulo 12, embora tenha hostilidade, ele com Ló e outras coisas mais, mas parece que o bem vai acontecendo também, né? Vai sendo passivo, vai sendo sanado o mal. Depois é que a gente viu que José vai abraçar os irmãos, vai abraçar o pai, né? E a gente vai vendo assim, como que dissesse, termina tudo bem. E o padre Carlos já falava ali no versículo 24, eu vou morrer, mas Deus cuidará de vós, vos levará dessa terra para a terra que prometeu Abraão, Isaque e Jacó. Né? Então, isso aqui já está ligando com o livro do Êxodo lá, que a gente vai estudar depois, para ver que aqui eles estão no Egito, tem terra, tem tudo, mas vai acontecer mais alguma coisa ruim, mas que o bem vai vencer e o povo vai entrar na terra prometida lá no Êxodo também, né? A gente vai perceber isso também. Então, aqui com o capítulo 50 do Gênesis, a gente fala assim que encerra essa história, né? Essa história patriarcal aqui, que continua no Êxodo também. Aqui existe uma coisa ética que eu creio que é bastante bom a gente ainda comentar, porque dentro dessa apresentação dos irmãos diante de José e da sua resposta, seria dizer, né, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, daquilo que foi o erro, acaba no final redundando no positivo também. Mas sempre lembrando, né, que Deus é capaz de refazer, digamos assim, né, a história dos homens com a sua bênção, com o seu acompanhamento, sem deixar de considerar, né, isso é que eu queria frisar, que o erro é um erro, né? Não é porque Deus escreve certo por linhas tortas que nós deveremos escrever por linhas tortas, né? Então, o nosso dever ético de fazer sempre o bem e o certo, ele permanece. Mas quando nós erramos, e não devemos errar, mas erramos, Deus é capaz de refazer a história toda, né? Desde que tenhamos humildade para reconhecer esse erro, né, padre? Isso. Porque tem gente que morre no orgulho, né? Esse é um problema. É um problema, padre, e é lamentável, porque os erros foram feitos para nos ensinar, né? Nos apontar, olha, existe um caminho melhor do que esse. Então, reconhece que esse caminho não está certo, volta, vamos pegar um caminho novo. E é linda a história nós encerrarmos esse livro do Gênesis de forma assim tão bonita, vendo esse irmão que acolhe, que abraça todos eles e que assim se recompõe a história, um trecho que é preservado, dando uma lição assim maravilhosa. Eu quero agradecer imensamente a presença aqui conosco do Padre Carlos, presença via Skype de nossa professora Amélia, e dizer que entender a história de José sobre essa ótica da reconciliação, do perdão, da restauração, é algo que deve ficar muito calado em nossas vidas e nos trazer como ensinamento pessoal, né, Amélia? Isso, e principalmente ali, você já falou também, fica para a gente uma lição da gente aprender com o perdão. Aquilo que José fala, não temas,
Eu não sou Deus, mas abrir o coração para o perdão, porque quando você não dá o perdão, faz mais mal para você do que para a pessoa que te fez mal. Exatamente. Guardar esse rancor, né? Então, a lição é perdoar, acolher, porque a vida que segue, né? Nós temos que buscar a reconciliação. É isso aí. A todos vocês nós agradecemos mais uma vez estarem ligados aqui na TV Imaculada, assimilando a presença e o conhecimento de toda essa história bela que sempre nos traz a possibilidade da reconstrução. Fiquem com Deus, até o nosso próximo programa Página da Bíblia, e contamos com você em todos os nossos programas e repetições que vão sendo oferecidas durante a semana. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada! Salve Maria!